Oi, Yuri, boa tarde a você, boa tarde a Débora, a todos que nos acompanham. Começa nessa segunda-feira, então, começam as discussões aqui no Canadá para o G7, que é esse encontro de países, de 7 países que eram, quando foram criados lá em 1975, os países mais industrializados do mundo e hoje são alguns dos mais poderosos do mundo. A gente está falando de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Mas apesar desse clima montanhoso, de paz, de calma, as discussões prometem ser tensas e já há, inclusive, indícios sobre isso. Antes mesmo do conflito entre Irã e Israel, já se esperava divergências entre Donald Trump e os outros líderes, depois que Donald Trump assumiu a Casa Branca, declarando uma guerra tarifária ao mundo e também mostrando uma postura diferente em relação aos outros líderes sobre os principais conflitos do mundo hoje, principalmente sobre Ucrânia e também sobre Gaza. Com o conflito entre Israel e Irã, Donald Trump também tem adotado uma postura mais contundente, inclusive, que os líderes europeus. Isso ficou claro nas declarações que foram dadas até o momento, também numa reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira, porque enquanto Donald Trump apoia incondicionalmente Israel, os países europeus condenam tanto o programa nuclear do Irã quanto os ataques de Israel e pedem contenção. Ainda não está claro se Donald Trump vai apoiar de uma forma mais direta Israel nesse conflito, porém, Donald Trump já tem falado sobre um apoio muito forte aos israelenses. E lembrando que foi aqui no Canadá, inclusive, em 2018, que Donald Trump se retirou mais cedo da reunião do G7, não ficou até o encerramento oficial, e foi aqui que foi tirada aquela foto icônica em que Angela Merkel, ex-chanceler alemã, encarava Donald Trump. Então há um temor, inclusive, aqui a gente conversa com os jornalistas sobre se Donald Trump vai ficar até o fim dessa reunião ou não. E aí a gente chega nesse esboço desse documento, que é um documento, então, que foi preparado pelos líderes do G7. Normalmente esses documentos eles já são discutidos semanas antes do evento. Nesse caso, foi discutido às pressas, já que esse conflito aconteceu e explodiu nos últimos dias, mas normalmente as diplomacias já conversam antes do encontro. É por isso que já há uma expectativa e já havia uma expectativa de que seria difícil haver um comunicado conjunto nessa cúpula do G7, justamente por causa da postura dissonante de Donald Trump. Então, esse esboço dessa declaração pede contenção, apela à paz, e o que os líderes do G7 querem nesse momento é que Donald Trump dê uma posição mais clara sobre como ele vai reagir a esse conflito. E como Donald Trump é um forte aliado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, também os líderes querem que Donald Trump, inclusive, tente demover Netanyahu de expandir esse conflito para evitar uma guerra mais ampla no Oriente Médio. E aí há divergências ali específicas, então, por exemplo, sobre como lidar com esse tipo de negociação. Então, enquanto Donald Trump poderia aceitar uma participação do presidente russo Vladimir Putin para tentar intermediar essas negociações com Israel e com o Irã, líderes como o presidente francês Emmanuel Macron se opõem a isso. Então, além dessas nuances em relação a como os países lidam em relação a Israel e também ao Irã, essas nuances em relação a como os líderes lidam também com outros países, e Donald Trump, claro, tem mostrado uma aproximação de Vladimir Putin desde que assumiu a Casa Branca, inclusive insultando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quando ele foi à Casa Branca. E Zelensky também estará aqui no G7 para conversas com diversos líderes, inclusive vai ter um encontro com o presidente Lula nessa terça-feira, tem uma reunião bilateral prevista entre eles. Então, esses devem ser alguns dos pontos discutidos. Também há previsões de discussão sobre segurança energética, sobre minerais raros, mas é claro que essas discussões que já eram previstas antes dos ataques entre Israel e Irã vão ficar num segundo plano, e as discussões sobre a tensão no Oriente Médio vão se sobrepor a todas as outras. Claro que a gente segue acompanhando tudo por aqui e qualquer novidade eu volto a acionar vocês. Yuri e Débora.